Boa noite, meus queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, meus irmãos, através desse vídeo eu vou falar sobre julgamento. O que é que Deus fala sobre julgamento, né? Se temos poder, se temos essa autoridade de julgarmos o nosso próximo. Pois muitas das vezes por falta de sabedoria e com arrogância, com soberba, nós julgamos o nosso próximo, não queremos nem saber, julgamos mesmo. Só que o nosso julgamento, meus irmãos, é através do olho, pois nós não temos o poder de sondar o coração do homem. Então, muitas das vezes nós julgamos pela aparência da pessoa, pelo jeito da pessoa viver, pelo jeito da pessoa se portar, é que vem o nosso julgamento. Só que eu vou ler aqui 2 versículos da palavra do Senhor, né, que fala sobre o julgamento. O que é que Deus fala sobre o julgamento? Sobre o nosso irmão, que frequenta a mesma igreja que nós, e muitas das vezes nós o julgamos, né, e a pessoa que está no mundo ainda, está ali na perdição ainda, está sendo enganado pelo inimigo. Então eu vou ler aqui em primeira mão, né, o que fala sobre o nosso irmão que está ali ao nosso lado, que frequenta muitas das vezes até a mesma igreja que nós frequentamos, e nós ali o julgamos pela sua aparência, né? Só que Deus fala na palavra dele, aqui, meus irmãos, em Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12, que nós não temos esse poder, né? Olha só o que é que Deus fala. Irmãos, não fales mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outro? Quem somos nós que julgamos o nosso próximo? Nós não temos, meu irmão, essa autoridade de julgar o nosso próximo, né? Muito menos a pessoa que está no mundão, pois nós fazíamos parte do mundo da prostituição, da bebedice, né? Do mundo ali da cobiça, o que assola o mundo, o que engana a muitos, pois o mundo tem coisas para oferecer à nossa carne, e a nossa carne ela é fraca, meus irmãos. O espírito é que é forte, a nossa carne ela é fraca. Mas isso não é desculpa para ficar no pecado, né? Mas mesmo assim nós não temos autoridade de julgar o nosso próximo. Olha o que é que Deus fala, né? Em Mateus também. Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Não julgue para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Olha só, tá vendo como é que a palavra de Deus fala, meus irmãos? Não temos essa capacidade de julgar o nosso próximo. Nós não somos ninguém para julgar, né? E temos que ser verdadeiros adoradores, ser verdadeiros cristãos, né? Templos do Espírito Santo do Senhor, para que ao invés da gente julgar essas pessoas, nós possamos ajudar em oração. E nós não somos perfeitos, meus irmãos. Em algum período de nossas vidas, nós passaremos por provações, e muitas dessas provações, muitas das vezes, nós cairemos, né? E há pessoas que irão também nos julgar. Então que viemos fazer o que está escrito em João capítulo 5, versículo 39, examinar as escrituras, né? Para que possamos ter o conhecimento da palavra de Deus. E nós não temos, meus irmãos, a capacidade de sondar o coração do homem. Só Deus tem essa capacidade. E está lá escrito em Jeremias capítulo 17, versículo 10, que fala assim: Eu, porém, que sou o Senhor, sondo os corações e escruto os rins, a fim de recompensar cada um, segundo o seu comportamento e os frutos de suas ações. Está vendo, meus irmãos? Então, Deus é que tem esse poder de sondar o coração do homem. Então, tudo que ele fizer ali, ele vai receber. Se você planta melancia, meus irmãos,
Não tem como você colher melão, você vai colher melancia. Então, se a pessoa plantar o mal, ela vai colher o mal, ela não vai colher o bem. E temos que colocar na nossa cabeça que Deus perdoa os nossos pecados, mas temos as consequências, né? Eu vou deixar aqui um exemplo, um exemplo bem conhecido, que é o exemplo de Jacó. Jacó, ele era mentiroso e enganador. Ele aceitou Jesus, entregou a vida nas mãos de Deus, só que Deus perdoou os pecados, mas ficaram as consequências. Então, é isso, meus irmãos. Quem está no pecado, quem está ali no mal, Deus perdoa. Se ele realmente se arrepender dos seus maus caminhos, Deus vai perdoar todos os seus pecados, mas ficará as consequências. As consequências virão, meus irmãos, pois até hoje eu tenho pagado as consequências, né? Deus perdoa os meus pecados, mas as consequências continuam, né? E Deus não se alegra, meus irmãos. Deus não se alegra quando estamos ali passando as consequências, mas é preciso que viemos passar, né? Em Tiago também está escrito, olha só o que está escrito em Tiago. Em Tiago, capítulo 1, versículo 12 a seguir. Olha só o que Deus fala. Olha só o que está escrito. Deus não tenta ninguém. Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a aprovação receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Versículo 13. Ninguém, quando for tentado, diga, é Deus que me tenta. Deus é inacessível ao mal, e não tenta ninguém. Versículo 14. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e alicia. Versículo 15. A concupiscência, depois de conceber, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Tá vendo, meus irmãos? Então, não temos o direito de ficar julgando ninguém, pois iremos julgar com nossos olhos. Então, que verdadeiramente, meus irmãos, viemos ser templos do Espírito Santo do Senhor, para que o Espírito Santo do Senhor possa nos alertar, né? E possa ali nos dar o discernimento. Não para que venhamos julgar, mas para que venhamos abrir os olhos daquelas pessoas que estão no erro. Porque muitas das vezes está no erro, meus irmãos, mas está sendo enganada. Elas têm o quê? Têm olhos carnais, não têm olhos espirituais ainda. Então, meus irmãos, que não viemos julgar o nosso próximo, mas que viemos ajudar, que viemos ali ajudar em oração, né? Dando ali a resposta do Espírito Santo do Senhor. Pois Jeremias capítulo 17, versículo 10, só Deus é que sonda o coração do homem. Então, dentro da igreja, meus irmãos, não estou falando de você pegar e começar a levar todas as pessoas para a sua casa, não é isso. Eu estou falando que dentro da igreja temos que receber a todos, pois é um local onde pessoas vão buscar libertação, vão buscar cura divina e carnal também, né? Muitas pessoas ali com doenças graves e vão buscar ali a cura através do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, ali que possamos não julgar, mas que possamos abraçar a causa. E para abraçarmos essa causa, sem receber retaliação do inimigo, temos que ser o quê, meus irmãos? Templos do Espírito Santo do Senhor. Temos que ser templos do Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, que através dessa palavra, né, que viemos não julgar, mas que viemos abraçar o necessitado, o aflito, mas que possamos pedir revestimento do Senhor, autoridade contra principados e potestades, pois a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas sim contra principados e potestades. Mas se nós não estivermos verdadeiramente sendo templos do Espírito Santo do Senhor, iremos querer lutar contra a carne,
e contra o sangue. É aonde vem os julgamentos. Então, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem todos na paz. Uma boa noite e fica na paz.